A gente vai falar de urticária, desmistificar algumas coisas, entender realmente, né, o diagnóstico. A gente convidou a alergista, doutora Rosana Agondi. Bem-vinda, prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos lá, vamos começar do início, até para que a gente entenda, porque existem alguns tipos de urticária, algumas, né, definições e situações diferentes. Então, o que descreve o quadro, né? O que é uma característica mesmo do quadro de urticária? Bem-vinda. Bom, então, obrigada pelo convite. Então, é importante realmente diferenciar outras doenças dermatológicas, alérgicas, de urticária, porque o diagnóstico de urticária é basicamente clínico. Tá. A gente não pede um exame de sangue para saber se o paciente tem urticária ou não. Então, a história é muito importante e ver a lesão também. Eu posso falar já como se caracteriza a lesão. Sim, perfeito. Eu vou até pedir para botarem a foto, se a gente conseguir dividir tela, porque é muito interessante que vocês comentam que há tipo um mapa, né? Que a urticária ela forma tipo mapas. Sim. Falando um pouquinho de fisiopatologia, assim que acontece um estímulo, que a célula da alergia libera um monte de mediadores, eles atuam no vaso, o vaso se dilata e libera, extravasa esse líquido do vaso e forma uma bolinha, Tá. que parece uma picada de inseto, mas não é. Então, aquela bolinha pode ser única, o paciente pode ter várias, elas podem coalescer e formar uma placa grande. E isso acontece de maneira, como assim, ele vai andando pelo corpo. Essa lesão é uma lesão fugaz, ela pode durar algumas horas, some, aparece em outro local. O quadro pode permanecer por vários dias, mas a lesão não. A lesão aparece, some, aparece em outro local, some. Podem coalescer e concomitante com a urtica, que é essa lesão, o paciente pode ter na mesma fisiopatologia esse edema, esse extravasamento mais profundo que é o angioedema, que é quando acontece nos lábios, nas pálpebras e chega a deformar o rosto da pessoa acometida. Eu li, doutora, e eu leio muito sobre o assunto, porque meu filho já teve diagnóstico, enfim, já apresentou mais de uma vez, e a gente vai chegar nessa parte de como a gente, se a gente consegue ou não descobrir o motivo desta urticária, que eu acho uma parte importante da nossa entrevista, mas eu li que nem todos os quadros e que acometem esta parte da face evoluem para aquele edema de glote, que eu acho que é a preocupação ali, o que assusta principalmente as mães quando tem um caso, né, com a criança. Então, por definição, a urticária crônica e com a explicação fisiopatológica, a urticária crônica compromete a pele e esses locais, como eu falei, lábios, pálpebras, as mãos, pés, dependendo do tipo de urticária, às vezes uma placa maior, ocupando uma área grande do corpo. Não é comum o comprometimento de laringe, de glote. Isso não é o comum na história de um paciente com urticária aguda ou crônica. Algumas vezes o paciente tem uma urticária ou ela faz parte de uma manifestação maior, por exemplo, anafilaxia, e que o quadro pode se iniciar com esse quadro de urticas, angioedema e evoluir por um angioedema de laringe, broncoespasmo, aí nós chamamos de anafilaxia, mas não seria o quadro comum de um paciente com urticária apenas. E, doutora, como é que então ela surge? Se a gente tem diferentes tipos de urticária, ela pode vir de que forma? Assim, até de uma alergia mesmo do paciente, então de quadro alérgico, ou de pessoas que têm muitas alergias, vamos pensar em respiratórias e até outras questões aí que acometem a pele, e tem mais predisposição para desenvolver urticária, ou até mesmo, o que eu já li, já ouvi, de viajar para uma outra região, de respirar ali um pólen, alguma coisa diferente, desenvolver urticária. É meio, né, assim, complicado, né, até para chegar num ponto, assim. Nós temos várias doenças alérgicas e com vários mecanismos fisiopatológicos explicando esse comprometimento. Quando a gente fala em
contato respiratório, um alérgeno, que a gente inclui o pólen. A manifestação, então, é respiratória. Tá. Eventualmente, o paciente pode ter um outro quadro associado. Na urticária, muito importante a gente diferenciar se é uma urticária aguda ou crônica. A evolução, a investigação é totalmente diferente. Então, a urticária aguda, ela é muito frequente na população. Chega a 25% da população apresentar um episódio de urticária aguda em algum momento da vida. Certo. Pontual. Pontual. Né? O quadro pode se repetir, mas é um quadro pontual. Muitas vezes a gente consegue associar a uma causa, por exemplo, um medicamento, eventualmente um alimento. A crônica é uma outra situação. Então, associar a urticária crônica a uma causa, foi isso, foi este alimento, foi essa situação, não vou falar não existe, mas não é essa a explicação. A urticária crônica, com todo o conhecimento que vem desses últimos anos, o que está mais associado com a urticária crônica é um quadro de autoimunidade. Entendi. Então, é o paciente que passa a produzir anticorpos contra proteínas e locais que é próprio dele, ele vai reconhecer como estranho. Então, é uma outra situação. E aí a pessoa tem de forma constante. Frequente. Então, a aguda, como nós falamos, nós consideramos aguda, por definição, até 6 semanas. Tá. Que é uma duração, ela é autolimitada e vai desaparecer. A crônica, a média de tempo de duração é de 5, 10 anos, mas nós temos pacientes em centros de atendimento de pacientes graves com 40 anos, com urticária, mas, por definição, ela é autolimitada. Se vai durar 6 semanas, se vai durar 10 anos, ainda não temos esses exames para... Eu vou dosar para saber como vai ser a minha. Olha. Então, o paciente precisa de acompanhamento para controle da doença. Mais naquela questão que a gente cai que não tem cura, mas tem controle. Vamos falar sobre isso, então, quando procurar ajuda e o que fazer. Mas antes tem perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Fabiola, um beijo. A urticária é adquirida ao longo da vida ou nascemos, então, com uma propensão a tê-la? Bom, é uma pergunta difícil. Eu responderia, então, que ela pode ser adquirida ao longo da vida, mas nós temos relatos de pacientes com história familiar. Quando nós classificamos em urticária aguda ou crônica, na crônica ainda existe uma subclassificação, que são as urticárias induzidas, que nós chamamos, mas do mesmo modo, a urticária crônica espontânea, não tem um fator desencadeante, já tem muito conhecimento desse mecanismo de autoimunidade, na induzida está indo pelo mesmo caminho. Então é a mesma coisa. Pensando numa outra doença autoimune, por exemplo, da tireoide, e a pessoa nasce e eu falo, essa pessoa vai ter doença da tireoide. Então, ainda tem muita coisa para ser estudado, mas provavelmente tem algum componente já com essa tendência. E a história familiar está surgindo, não é comum, mas nós temos famílias que têm também a história na família presente, que são os gatilhos, né? A questão do autoimune é tão importante, mas que eu acho que hoje a gente está evoluindo muito na questão dos estudos. Logo mais teremos mais informações, né, doutora? Sim. Eu vou colocar um ilustre, então, para o pessoal de casa entender como é que isso acontece de uma forma ali nas imagens. Olha lá, a doutora vai descrever para a gente, quando a gente está falando da urticária. E fica assim mesmo, né? Fica assim mesmo. Assim, altinha. Fica altinha, vermelha e coça. Então, às vezes, o paciente chega e não tem foto ou não tem lesão no momento, mas tem a história e não consegue descrever. Então, é exatamente assim, é uma lesão vermelha, alta e que coça, né? Nós chamamos que tem prurido. Então, às vezes, o paciente fala, mas eu tenho uma lesãozinha, ela fica alta, mas não coça. Eu não vou pensar em urticária de cara. Né? É uma característica da urticária, é o prurido. É o que interfere com a qualidade de vida, é que faz o paciente não dormir. Ou ele toma um medicamento para controlar o prurido e é um medicamento que tem efeitos colaterais, por exemplo, como alguns antihistamínicos, aí ele passa o dia com sono. Então, o prurido é um sintoma muito importante na urticária aguda ou crônica. Vou colocar a perguntinha do público, já a gente fala da questão de quando correr, né, para pedir ajuda mesmo, quando o quadro surge. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá.
Obrigada, Janaína, um beijo. Urticária solar tem tratamento? Então, muito bem, Janaína. E foi como eu falei da classificação da urticária crônica. Essas urticárias induzidas, e nós temos urticárias interessantes, a urticária solar, a urticária ao frio e, muito raramente, urticária aquagênica, pela água. São todas urticárias induzidas e a pessoa descreve, quando eu tenho contato com esse estímulo, com esse fator, a minha urticária aparece. Clinicamente, a urticária é muito parecida com todas elas. Então, é esse extravasamento, a bolinha, o vermelho e a coceira, que duram algumas horas e desaparecem sem lesão residual. Tá. Isso é outra coisa importante. Eu tenho uma bolinha assim, quando sumiu ficou uma casquinha. Também não é urticária. Não é urticária. Então, essas urticárias induzidas, todas as urticárias crônicas, como nós falamos, é crônica. Então, precisa do acompanhamento e o uso do medicamento é contínuo, até que a doença entre em remissão. Tá. Então, nós temos tratamento. Agora, todas elas, nós temos uma variação de gravidade. Nós temos urticárias leves, que controlam com um comprimido de um antistamínico, na crônica, de uso contínuo, até quadros graves e que outros medicamentos estão chegando, mas como outras urticárias, a urticária solar tem controle também. E quando a gente fala desse tratamento, doutora, normalmente ou sempre, aí pode contar pra gente, a questão então dos corticoides também estão envolvidos. Vamos falar de corticoide? Foi ótimo você falar isso. Importante, né? Corticoide não é tratamento para urticária crônica. Não é. Mesmo na urticária aguda, um quadro não muito grave, sem angioedema, nós preferimos não introduzir o corticoide. E na urticária crônica, é claro que numa exacerbação, um quadro muito importante, a pessoa se assusta, não quer sair de casa, eventualmente eu posso usar o corticoide num período muito curto. O que a gente encontra, eu trabalho num centro de referência grande, são pacientes que já vêm acompanhando em ambulatórios, outros ambulatórios, que vêm em uso de corticoide há anos, com muitos efeitos colaterais e o corticoide não vai diminuir o tempo de doença, ele vai complicar o tratamento e o paciente vai ter muitos efeitos colaterais. O tratamento de base, primeira linha, é o antihistamínico, o antialérgico de uso contínuo. Certo. E muitas vezes vem esses pacientes usando corticoide e nunca usaram antihistamínico. Entendi. Então, ele dá uma falsa impressão de melhora, é isso? Uma falsa impressão de melhora. E então, a gente não deve fazer tratamento de urticária crônica com corticoide. E, gente, nem pensar na automedicação, né? Sim. Fazer isso sozinho, isso eu acho que é o que a gente tem que dizer mesmo, bater nessa tecla, porque às vezes sobrou lá o remedinho que da outra vez você usou, que deu certo, mas a gente não sabe o que é, tem que procurar ajuda, né, doutora? Sim. Que momento, então, a gente tem que correr para procurar ajuda? Principalmente nessa questão de edema de glote, não tem como reconhecer num primeiro momento, né? Então, normalmente o edema de laringe faz parte de um quadro agudo. Tá. Então, o paciente, ele pode ter a primeira manifestação, a urticária aguda, né, uma urtica, e o quadro evoluir rapidamente. Por exemplo, o paciente com uma alergia alimentar, ele já sabe que tem, ele está sensibilizado, já fez o diagnóstico e ele é alérgico de verdade a camarão ou amendoim. E se ele tem a manifestação dele, porque ele pode ter outras, mas a manifestação é de uma anafilaxia, ele tem contato com o alimento, em minutos, em menos de uma hora, ele pode ter um quadro sistêmico e um edema de laringe. E aí sim, o edema de glote. E o paciente, antes de conhecer, ele começa com um quadro, então ele tem uma rouquidão, uma ardência na garganta, um prurido pelo corpo, vários locais demasiados, às vezes tem sintomas gastrointestinais, ele tem que ir para o pronto-socorro. Entendi. Porque nós podemos até oferecer um tratamento na urgência, né? Sai da crise. O que é mais importante é investigar a causa, para evitar e fazer outros tratamentos. Tá aí, gente. Obrigada, doutora. Obrigada. Excelente entrevista. Vamos procurar. Gente, não adianta. O negócio aconteceu, você tem que partir para procurar ajuda médica mesmo. Quero agradecer as perguntas que chegaram e vou deixar o contato da doutora, então, lá no Instagram para vocês seguirem, é o
ASBAI, que seria a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, é ASBAI_alergia. E o site, então, que é asbai.org.br. Vocês já encontram todo o trabalho da doutora. E claro que é sempre importante lembrar que a gente faz essas entrevistas não para dar aquele pânico e para assustar, mas sim para conscientizar, para procurar ajuda o quanto antes, para a gente ter sempre sucesso, né, doutora? Obrigada, viu? Muito obrigada. Até a próxima, foi ótimo. Beijo, gente. Vejo amanhã ao vivo, ao meio-dia.